Pessoal, essa é minha bike elétrica da Pedala, modelo Gioia. E hoje eu vou mostrar para vocês as principais vantagens e desvantagens. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos começar aqui, pessoal, pelas vantagens de ter uma bicicleta elétrica. Número 1, não cansa. O esforço físico ele é menor, até uns 25 km por hora. No terreno plano, praticamente você não vai fazer força nenhuma, exceto se você estiver numa subida e tem que ajudar o motor enquanto o motor te ajuda. Mas o esforço físico é bem menor do que se fosse uma bicicleta comum. A segunda vantagem são nas ladeiras, né? Que a gente tem uma facilidade, a gente consegue subir até, eu suponho que 30 graus de inclinação você consegue subir. De todas as ladeiras que eu subi, todas eu consegui tranquilamente. Inclusive eu já fiz esse percurso que eu tô descendo agora na subida e fiz tranquilamente. Terceira vantagem dessa bicicleta elétrica, especificamente da Gioia, é que ela tem um câmbio de 7 marchas. Isso é bom porque no caso de você estar subindo na ladeira, dá para colocar uma marcha mais leve e te auxiliar melhor na hora de subir a ladeira, fazendo menos esforço físico. A quarta vantagem de ter uma bicicleta elétrica é em relação à potência do motor, que ele tem um torque imediato, responde rápido. É diferente de um motor a gasolina, por exemplo. Tem essa diferença. A quinta vantagem de ter uma bicicleta elétrica é relacionada com o nível de potência do motor, que ele tem 3 níveis de assistência, que é o nível baixo, médio e alto. Normalmente eu utilizo o modo alto apenas quando eu vou subir ladeira. Quando é em terreno plano não há necessidade nenhuma. A primeira e segunda opção já resolve, que é o modo baixo e o modo médio. A sexta vantagem em relação à bicicleta elétrica, especificamente da Gioia, é que ela vem com as luzes de sinalização, que é muito importante, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira. E a sétima vantagem de ter uma bicicleta elétrica é porque ela é extremamente silenciosa. Embora vocês estejam ouvindo esse ruído um pouco alto, na verdade, quando você está andando, praticamente você não ouve. É porque a câmera conseguiu captar bastante ruído, mas quando você está andando, é bem menor a quantidade de ruído que nós conseguimos ouvir. Agora, a vantagem como meio de transporte. E aqui é um ponto, né, que poderia ser qualquer tipo de bicicleta, independente de ser elétrica ou não. É um tipo de vantagem como meio de transporte. A primeira, o trânsito. Normalmente você não pega trânsito, você tem maior agilidade, é quase como se fosse uma moto. Claro que não tão rápido e tão ágil quanto uma moto, mas com certeza no trânsito você vai passar muitos carros. O segundo motivo e o nono da nossa contagem é em relação à condução. Gasolina, que a condução que você paga como meio de transporte, se você utiliza ônibus, você não vai precisar pagar, e também não utiliza gasolina, então é uma economia aí que você vai ter, porque para recarregar você gasta coisa de centavos para recarregar a bateria de 0 a 100%. A décima vantagem e a terceira da lista como meio de transporte em relação ao imposto, que você não paga IPVA, DPVAT e etc. A 11ª vantagem em relação à CNH, você não precisa ser habilitado para pilotar uma bicicleta. 12ª vantagem e a última da nossa lista é em relação à liberdade, que só quem anda de bicicleta sabe como é legal. E é isso, pessoal, essas foram as vantagens. Agora vamos para as desvantagens de ter uma bicicleta elétrica. O primeiro, é claro que não pode ser que não esteja numa ordem, mas eu coloquei aqui. A primeira desvantagem é que é um veículo muito caro.
É muito caro. Não são todos os brasileiros que têm condições de comprar uma bicicleta elétrica. E às vezes até tem, mas por causa do preço elevado, preferem não comprar. Isso é um ponto a ser melhorado, porque basicamente 50% da bicicleta elétrica é apenas imposto, de acordo com o que eu vi na minha nota fiscal. A segunda desvantagem é em relação ao peso. Talvez para algumas pessoas não seja uma desvantagem, mas para mim é, porque normalmente eu tenho que subir e descer a escada com ela. Às vezes não dá para ir sentado, né, pedalando, e realmente isso é algo bem ruim, porque o peso realmente incomoda. Diferente de uma bicicleta comum que pesa, sei lá, entre 10 e 15 quilos, não faz tanta diferença. Agora, a terceira desvantagem de ter uma bicicleta elétrica, no caso, esse modelo da Gioia, que é a distribuição do peso, que como a bateria fica na parte traseira, fica com excesso de peso na roda traseira. Aí junta com o ciclista e é mais acúmulo de peso. Fica em torno de 15 kg só na parte traseira, sem ninguém sentado. E isso é um ponto negativo, porque pode causar empenamento na roda traseira muito fácil. Eu já tive problemas com isso e eu tive muita dificuldade para que conseguissem arrumar 100%. Agora, a quarta desvantagem é em relação à manutenção, que poucas bicicletarias são especializadas e conhecem como, né, fazer a manutenção em uma bicicleta elétrica. E quando você encontra, não é certeza que eles vão conseguir fazer o serviço, né, 100% ali. Inclusive foi em relação ao empenamento, né, que eu tive. Eles arrumaram, mas não ficou 100%, ficou tipo 90%, 95% em relação ao peso, que é a desvantagem anterior que eu tinha dito. A quinta desvantagem é em relação à autonomia da bateria, que quando eu comecei a utilizar, ela fazia uns 21 quilômetros mais ou menos. Fazer 21 quilômetros e um percurso eu conseguia fazer 3 dias com a carga e ainda sobrava 20%. Normalmente eu nunca deixo descarregar 100% e inclusive não é recomendado. Agora, passados-se uns 8 meses depois, a 1 ano, eu percebi que ela, ao invés de eu conseguir rodar por 3 dias, com 2 dias a bateria já ficava no vermelho, aí eu já teria que carregar. Aí eu percebi que houve uma perda da autonomia da bateria, e esse é um ponto negativo para que vocês fiquem atentos. E o sexto ponto, a sexta desvantagem, tem a ver também com o custo da bateria, que é muito caro, é mais de 40% do valor da bicicleta. Talvez seria, eu não sei como é que funciona a compra, se eles dão um desconto para quem recicla e devolve a bateria e você compra outra, mas particularmente falando, se você for comprar uma bateria, é 40% do valor da bicicleta. Isso na verdade não é um ponto negativo apenas para a bicicleta elétrica, é para qualquer tipo de veículo elétrico. Seja um carro, um monociclo, você vai pagar 40% ou mais no valor da bateria. Agora, a sétima desvantagem é em relação ao torque do motor. Inclusive era um benefício, mas também se torna um malefício, porque ele diminui a potência de acordo com a carga da bateria. Se a bateria está 100%, o motor te entrega 100% de potência. Quando ele está em 50%, o motor vai te entregar 50% de potência e 20%, e assim sucessivamente. Você tem uma perca do torque, você precisa fazer mais força para conseguir um resultado, e realmente tem essa perca de torque da bateria. Agora, a desvantagem com o meio de transporte. Isso aqui vai valer para qualquer tipo de bicicleta, independente se é elétrica ou não.
Então, no caso aqui, o primeiro da lista e o oitavo do total das desvantagens é em relação à segurança. Porque é menos seguro andar de bicicleta do que andar de moto, por exemplo. Você não tem a segurança, porque muitos motoristas não respeitam. Não vou dizer que são todos, mas existem sim os que respeitam, mas mesmo assim você não se sente tão seguro, mesmo andando em ciclofaixas. Até porque essa ciclofaixa que eu estou andando, ela não é tão boa assim, e realmente é um ponto negativo que deve ser observado. O nono da nossa lista e o segundo das desvantagens como meio de transporte é justamente em relação à ciclovia, que existem pouquíssimas e quando existem são mal estruturadas. Essa, por exemplo, tem que ficar atento porque há bocas de lobo, o pessoal joga objetos que podem furar o seu pneu, caco de vidro. Realmente tem que tomar muito cuidado. A 10ª desvantagem e a terceira da lista em relação com o meio de transporte é a questão de estacionamento, estacionar. Porque qualquer lugar que você for, você tem que prender a sua bicicleta. Com uma bicicleta normal, já é perigoso você deixar na rua e prender, mesmo presa. Agora imagina com uma bicicleta elétrica. Então isto é uma desvantagem realmente, que é um ponto bem negativo. A 11ª desvantagem é em relação à chuva. Quando chove, realmente pode se preparar que você vai se molhar todo. Mesmo que você tenha algum equipamento que te proteja da chuva, você vai se molhar todo, fora o perigo que é maior. Você pode correr o risco de escorregar. Claro que isso nunca aconteceu comigo, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. A 12ª desvantagem e a última da lista é em relação à facilidade para furar o pneu. É muito fácil, porque é um pneu que utiliza câmara e realmente eu já tive que trocar um total, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Foram acho que 6 vezes que eu tive que trocar a câmara. Então, isso num prazo de 1 ano. Isso devido às nossas ruas aqui em São Paulo, Diadema, não são nada boas. E eu acho que é isso, pessoal. Pessoal, esses são os pontos que melhoraria a serem melhorados dessa bicicleta elétrica da Pedala. Primeiro, o motor. Esse motor aqui ele ficaria melhor na parte dianteira. E a bateria ficaria melhor aqui, para uma melhor distribuição do peso, já que a maior parte do peso fica nessa parte traseira aqui. E aí tem o ciclista que fica aqui, aí fica muito peso, força muito aqui o aro do pneu. Segunda coisa, a parte elétrica. Os faróis aqui, eles são a bateria, a pilha, então você tem que ficar trocando. E aqui na frente também. E também tem o velocímetro. Se eles fossem ligados na parte elétrica, seria um ponto bem positivo aí a ser melhorado também. Terceira coisa que ficaria melhor, se colocassem freios a disco em pelo menos uma das rodas, já que o freio a disco é melhor. A terceira coisa que ficaria melhor seria ela vir com a catraca da Shimano. Essa catraca aqui não é a original que veio na bicicleta, eu troquei. Se viesse com a catraca da Shimano, ficaria melhor.